E Memphis Depay quase virou reforço de uma equipe francesa em janeiro. Nos últimos dias, uma emissora de TV afirmou que o Nice abriu tratativas com o jogador e que Memphis gostou da possibilidade de defender o clube francês. A informação é do jornalista William Umberset. Ele afirma que o camisa 10 chegou a aceitar a proposta do Nice, o negócio acabou barrando por causa do técnico Claude Puel. Ele entende que o Nice precisava de um atacante de lado de campo com mais velocidade. Não é bem o caso do Memphis. Outro ponto que pesou contra a chegada do Memphis se deu pelo fato dele ter uma personalidade, na visão do Claude Puel, muito forte. Então havia preocupação de que o Memphis chegasse e bagunçasse o vestiário. Diante do veto do treinador, o Nice desistiu do acordo e Memphis Depay permaneceu no timão. Vale a lembrança de que o Memphis tem contrato até a metade do ano, mas se pintasse proposta em janeiro, o Corinthians poderia ficar com até 5 milhões de euros. A tendência é que o holandês vá embora no meio do ano, a não ser que ele aceite uma enorme redução salarial. Hoje ele custa ao Corinthians 6 milhões de reais por mês. Para completar, registrar que o Memphis deu uma entrevista a Romário, afirmando o seguinte, abre aspas, em termos de impacto e grandeza, o Corinthians se compara com Barcelona e Manchester United, mas em termos de torcida não dá para comparar. O que eu vi na Neoquímica Arena não encontrei em nenhum outro estádio do mundo. Memphis enchendo a bola do Corinthians e da torcida alvinegra para fazer aquele filme, certo? E você gosta do Memphis? Permaneceria com ele? Não permaneceria? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Para completar o vídeo, hora de falar sobre o Corinthians. A Inter de Milão está de olho em um volante do timão. Trata-se de André Luiz, volante de 19 anos de idade. Não há proposta oficial, mas representantes do clube italiano já fizeram contato com Diogo Silva, da Web Soccer, empresa que representa o André Luiz, para entender as condições de um eventual negócio. Repito, não foi formalizada uma proposta. A ideia da Inter é passar a monitorar de perto os passos do jogador, entender as condições que o Corinthians exigiria para que o negócio pudesse ser feito a partir da metade do ano. Vale a lembrança de que a janela de inscrições na Itália já está encerrada. Qualquer negócio só poderia acontecer a partir de julho. André Luiz, que tem crescido demais de produção, foi promovido ao time principal do Timão na temporada passada, 12 jogos e 2 gols em 2025, já são mais 7 jogos e 1 gol na atual temporada. Esteve presente nas partidas contra o Flamengo, Supercopa do Brasil, e contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Só para completar, registrar que o Corinthians venceu por 2-0 o Red Bull Bragantino, jogando bem na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena, primeiros 3 pontos do Corinthians no Campeonato Nacional. Timão que registrou seu pior público na Neoquímica Arena nos últimos 3 anos. Foram apenas 26.700 pagantes, menor público até então desse período de 3 anos, registrado em 28 de julho de 2023. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te contar agora detalhes e bastidores da festa de Memphis Depay, que completou 32 anos nessa sexta-feira e promoveu um grande evento, com a presença de todos os jogadores do Corinthians, comissão técnica e funcionários do centro de treinamento. Pelo menos ele fez o convite a todos. Não dá para cravar que todo mundo foi, embora a presença tenha sido maciça. Com um detalhe importante, o Memphis exigiu que todos estivessem de preto. Não precisava ser terno, poderia ser jaqueta, mas enfim, você precisava estar todo de preto. Você, suas respectivas esposas, enfim. E as primeiras fotos que circularam nas redes sociais mostram a galera toda de preto. Festa na temática de Matrix, misturada à identidade do Corinthians. Legal ver que o Memphis, mesmo sendo muito questionado por conta dos seus custos, sempre que pode inclui o Corinthians nos seus eventos fora de campo. E dessa vez, mais uma vez, nesse sentido. Só para completar a notícia sobre o time de futebol, Osmar Stabile foi à Argentina para discutir com o Tadieres o pagamento da compra de Rodrigo Garro. O Corinthians não fez o pagamento e a qualquer momento vai sofrer uma condenação na Corte Arbitral do Esporte, o que deve resultar em novo transfer ban. A pedida do Tadieres, se a gente colocar também impostos, juros e tudo mais, hoje é superior a 30 milhões de reais. Estou esperando uma resposta do presidente do Corinthians para contar para vocês como é que se deu essa negociação. A última sobre o Timão, o Corinthians acaba de contratar o zagueiro Zé Antônio, só 17 anos de idade, atleta que disputou a Copa São Paulo de Juniores pelo Santa Cruz. O zagueiro chega para atuar no sub-20 do Corinthians e, se for bem, pode até ser promovido para o time principal em empréstimo, com possibilidade de compra no fim da temporada.
Hora de falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Rodrigo Garro. E o valor do meio atacante, que já foi o craque do Timão, não para de cair. Hoje, o valor estimado para o Garro gira na casa dos 12 milhões de euros. Importante registrar que um ano atrás ele estava avaliado pelo Transfer Marketing em 15 milhões de euros. Esse site é utilizado por clubes da Europa na hora de avaliar quanto pagar por jogadores que estão na mira. O problema do Garro diz respeito ao campo e também à parte física. O Garro tem um problema sério, crônico, em um dos seus joelhos. Existe inclusive a preocupação do Corinthians de que em caso de venda o Garro seja reprovado nos exames médicos. E toda essa dificuldade física tem feito com que o Garro tenha um aproveitamento cada vez pior. Por exemplo, em 2024, ele havia atuado 62 vezes pelo Corinthians com 13 gols e 14 assistências. Em 2025 foram só 38 jogos, com 2 gols e 7 assistências. Na atual temporada, o Garro só esteve em campo em 6 vezes. Não marcou gols e deu uma única assistência. Ele virou reserva no time de Dorival Júnior. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, Supercopa do Brasil, e no clássico contra o Palmeiras, o Garro não foi titular. Diante desse cenário, e tendo sido cobrado recentemente por líderes do elenco do Corinthians que querem um pouco mais de empenho do argentino no dia a dia de treinos, dá para dizer que as expectativas em relação ao atleta são as piores que você possa imaginar, especialmente para alguém com o talento dele. Quero completar o noticiário corintiano contando que Marcelo Paz e representantes do José Martínez tentam chegar a um acordo para a rescisão do contrato do venezuelano de forma amigável. Alan já foi anunciado como reforço corintiano, ele chega por empréstimo junto ao Flamengo, opção de compra no fim da temporada de apenas 2 milhões de euros. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Descobrir quanto o Corinthians vai economizar com a rescisão de contrato antecipado de José Martínez. Nas últimas horas, Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, e representantes do volante venezuelano se acertaram. E esse vínculo vai ser interrompido de forma amigável. Vale a lembrança de que o Martínez tinha vínculo até dezembro de 2027 e recebia 75 mil dólares por mês. Estamos falando de 390 mil reais mensais. Pois bem, o Martínez vai receber até dezembro desse ano 30% dos seus salários. Mês de janeiro não será pago como multa pelo fato dele não ter aparecido. Isso significa que ele terá direito a 117 mil mensais ou 1.440.000 reais até o fim da temporada. No ano de 2027, nenhum centavo será pago ao atleta. Economia nesse ano de 3.760.000, na próxima temporada de 5.200.000 reais. Você soma tudo e dá para garantir que o Corinthians economiza com a saída antecipada do volante cerca de 8.900.000 reais. Importante registrar que o Martínez vai precisar passar por uma cirurgia por conta da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho. Havia uma discussão se essa lesão se deu durante o período de férias dele ou vestindo a camisa do Corinthians. O Timão vai arcar com os custos, embora por conta do plano de saúde que ele tem com o Corinthians, todo o custo não será pago nem pelo Corinthians nem pelo atleta, e sim pelo plano de saúde. Já Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, pode voltar ao futebol brasileiro. Atleta de 29 anos de idade, que pertence ao Istambul Başakşehir, é titular na Turquia, seu contrato se encerra em junho. Ou seja, o Léo Duarte já pode assinar um pré-contrato. O Fluminense, o Corinthians e o Internacional são os maiores interessados. Importante registrar que se ele assinar o pré-contrato por agora, chega sem qualquer custos a partir de 1º de julho. Quero registrar também que o Léo Duarte é a opção bem mais barata e fácil na comparação com o Nino, zagueiro que pertence ao Zenit, e Adrielson, que tem possibilidade de se mudar para o futebol russo. Atleta que no Flamengo fez boas apresentações, chegou a jogar no Milan, comprado por 10.600.000 euros. No Milan oscilou, acabou se mudando para o Istambul Başakşehir por 2 milhões de euros. Jogador interessante e de custo bastante baixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.